O problema é que existe muita mãe de Ná na torcida do Cruzeiro, já querendo justificar pelo fato do Diniz ter sido uma bosta agora, no próximo ano ele também vai ser. Mano, o único respaldo que dá pra continuidade do Diniz é elenco do Cruzeiro. E aí, eu vou falar alguma coisa com vocês. Estou com os números abertos, os números aqui abertos dos técnicos do Cruzeiro que passaram na temporada de 2024 e eu vou só para relembrar para vocês aqui o que eu estou querendo concluir do meu pensamento. Aproveitamento do Larcamon, 14 jogos, 59,5% de aproveitamento, 7 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Aproveitamento do Fernando Seabra, 55 jogos, 18 vitórias, 8 empates e 9 derrotas, 59% de aproveitamento. 0,5% a menos do que o Larcamon. O Diniz, 15 jogos, 3 vitórias, 6 empates e 6 derrotas, 33,3% de aproveitamento. Este vídeo é no oferecimento da Fute Fanatics, a loja oficial dos fanáticos por futebol e esportes. Acesse o link na descrição do vídeo e confira as promoções de camisas oficiais e licenciadas, não só do Cruzeiro, mas de diversos outros times do Brasil e do mundo. Lembrando que tem sempre um cupom ativo em promoção e se você pagar no Pix, ainda ganha mais desconto. Acesse lá, futefanatics.com.br ou baixe o aplicativo e aproveite as promoções. Pra mim, todos foram iguais o trabalho. Sabe por quê que todos foram iguais? Porque nenhum dos 3 treinadores que passaram no Cruzeiro, na hora que precisou vencer, nenhum deles venceram. O Larcamon precisava ganhar do Souza para classificar para uma próxima fase. Perdeu. De forma vexatória. Uma vergonha para a história do Cruzeiro, o maior campeão ser eliminado por um time do tamanho do Souza. Com todo respeito a eles, mas vocês viram a chacota que foi naquele início de temporada. O Cruzeiro tinha a obrigação de vencer o Atlético Mineiro. Tinha obrigação, o Campeonato Mineiro era muito importante, aquela retomada pro Cruzeiro, abdicou de vencer. O trabalho do Larcamon foi uma porcaria naquela final, a gente parece que ele entregou o jogo pro Atlético, por problemas que já estavam internamente, que a gente percebia ali. E aí, foram 2 jogos essenciais e o Cruzeiro não conseguiu vencer. Esse foi o trabalho resumido do Larcamon. O trabalho antes estava sendo legal, o uso do Dineno, o uso do Arthur Gomes, você gostava do trabalho que estava sendo, pelo menos no início sendo feito, a vitória lá na arena. Não foi legal? Tudo que estava acontecendo? Foi. Mas, meu filho, deixa eu te falar uma coisa. É um jogo. Tudo isso que você fez não vale de nada. É isso. O futebol é assim. O futebol é assim. Thiago Neves, 2 Copas do Brasil pro Cruzeiro, mas ele errou o pênalti contra o CSA. Foda-se o que ele fez de bom, irmão. Você errou lá, você fez uma merda toda naquele ano, merda na história do Cruzeiro. É isso que eu tô dizendo. Um detalhe, um resultado, um jogo pode apagar toda a história que tá sendo construída. E aí vem o trabalho depois de quem? Fernando Seabra. Nossa, o Fernando Seabra que a diretoria lá não queria no início. Voltaram com o nome dele e deram início ao trabalho do Fernando Seabra no Cruzeiro. Sabe o que foi o Fernando Seabra? E hoje me incomoda eu ver um monte de torcedor querendo a volta, falando que bem dele, falando que é isso e aquilo, porque ele foi um bom treinador e tudo mais. Deixa eu falar com vocês aqui, da mesma parcela que tá aí uma galera com o Diniz, também era com o Seabra quando ele foi sair aqui do Cruzeiro. Aquele jogo que ele fez lá, antes da saída dele, esqueci qual foi o time que a gente jogou. Foi o Atlético Goianiense? Não, foi o Cuiabá, exatamente. O jogo contra o Cuiabá, que ele inventou o time, modificou o jogo inteiro. Aquilo ali foi a gota d'água para a torcida do Cruzeiro e para a diretoria do Cruzeiro que chegou a tomar de decisão para ele sair. Quantos jogos ele ficou sem vencer naquele momento ali? Sei lá, quase 10 jogos, não é isso? Ele tava uma fase muito ruim. Ele tinha acabado de ganhar 2-0 do Libertad no Paraguai. Mas o Brasileirão tava mal. Né? E aí o Brasileirão pesou no trabalho do Seabra, porque o trabalho na Sul-Americana até que tava surtindo efeito. Por mais que foi um início ruim na fase de grupos, mas tava surtindo efeito. Tava classificando. Mas o peso do brasileiro influenciou ali. O Cruzeiro não tinha um bom rendimento no Campeonato Brasileiro. E aí qual que é o problema de Fernando Seabra? Nunca teve respaldo nas vitórias. A vitória nunca era do Fernando Seabra. Era de uma cagada do Matheus Pereira, era uma cagada do Verón, era uma cagada do Arthur Gomes, mas nunca era do trabalho do Fernando Seabra. Nunca era elogiado. João Paulo Biga aqui na live do Cruzeiro sempre falava sobre isso. Não tinha respaldo a vitória do Fernando Seabra. E a diretoria do Cruzeiro também, essa nova que chegou, nunca mostrou um respeito em relação a ele ali, como se ele tivesse um histórico bacana para ser o técnico do Cruzeiro. É isso que eles apresentaram. Eles mostraram com essa postura. Trouxeram o Diniz. Sabe por que trouxeram o Diniz? Porque o Diniz tem bagagem. O Diniz tinha um respaldo ali de que, opa, ele foi campeão. Trouxe o Diniz pelos números do Fluminense. É por isso que ele estava aqui, a oportunidade de mercado.
Mas não trouxe o Diniz por estudo em relação ao que, olha, o Cruzeiro joga de um jeito. Nós temos jogadores pro Diniz. Não foi assim. O trabalho para trazer o Fernando Diniz não foi feito nesse estudo. Aí vocês vão falar assim, gente, o trabalho do Diniz merecia ser continuado assim no Cruzeiro. Talvez a gente seria campeão da Sul-Americana e talvez o Cruzeiro teria ido para Libertadores. Acabei de falar aqui, o Seabra já estava sendo cornetado há muito tempo. Fora Seabra, se você pesquisar a hashtag nas redes sociais, foi tão quanto esse fora Diniz aqui agora. Ninguém queria o Seabra. Então tem que parar de ser viúva agora. Porque sempre quando sai, é uma beleza. Sempre quando sai é bom, mas quando tá aqui no Cruzeiro começa a falar mal. Quando tá aqui fazendo trabalho, não quer acreditar no trabalho. Então não pode acontecer isso, torcedor. E eu vou lembrar pra vocês aqui, por que o Seabra saiu. Da mesma forma que o Larcamon saiu. Não adianta você fazer um bom trabalho. O Seabra fez um bom trabalho com o Lucas Silva, com o Ramiro, com o Arthur Gomes, com o Veron. Colocou com esses caras aí, que a galera não gostava e xingava. Esses caras colocaram o Cruzeiro lá próximo do G4 do campeonato por um tempo. Só que aonde que o Seabra perdeu o Brasileirão? Cariacica, Cruzeiro e Fortaleza, valendo G4, Cruzeiro perdeu. Mineirão, Cruzeiro e reserva do São Paulo, Cruzeiro e reserva do São Paulo, Cruzeiro perdeu. Os principais jogos decisivos o Cruzeiro não ganhou, tanto com o Larcamon e quanto com o Seabra. E aí vamos falar do Diniz agora? O Diniz perdeu a final da Sul-Americana, o Diniz não conseguiu vencer o Grêmio dentro de casa, perdeu para o Palmeiras, não conseguiu ganhar do Bragantino, jogos em momentos importantes. Nós tivemos 3 treinadores, cada um com uma filosofia de trabalho e nenhum conseguiu ter o quê? Resultado dentro de campo quando precisava vencer. Exemplo, Botafogo precisou vencer o Palmeiras. Botafogo estava pressionado, tinha uma semana que ele foi ultrapassado pelo Palmeiras no Campeonato Brasileiro e tinha uma final da Libertadores no próximo ano. O Botafogo veio de um ano merda, que virou chacota, tava com o campeonato na mão e perdeu nas últimas rodadas. E ficou fora do G4, teve que ir pra pré-Libertadores, não fez o que aconteceu? Foi. Olha o que foi o Botafogo. Só que aí no próximo ano, como é que foi o final do ano do Botafogo? Na hora que precisou encarar o Palmeiras, na casa do Palmeiras, meteu 3-1. Pegou o Atlético Mineiro com o jogador a menos, foi lá e ganhou. Então, irmão, deixa eu falar com você uma coisa. Sabe por que o Cruzeiro não foi isso? Porque o Cruzeiro não tem elenco decisivo. O grande problema aqui é que a gente focou demais em treinador, mas esqueceu que o elenco do Cruzeiro já não era bom no início da temporada, já tinha mostrado que não era um elenco decisivo, e quando chegou os reforços não fizeram muita diferença. A gente trouxe alguns jogadores e pouquíssimos. A gente lembrou aqui Matheus Henrique e Cássio, que é que a gente consegue falar assim, esses caras chegaram e mudaram um pouco o Cruzeiro. O restante não deu certo. Erro de quem? Da diretoria, de quem contratou. É Alexandre Matos, sim. É o Pedro que deu aval. Mas o problema do Cruzeiro nunca foi só técnico. O problema é que nós, brasileiros e torcedores, temos a mania de só tirar pro técnico. Mas e o elenco? Cadê a cobrança ao elenco do Cruzeiro? Nós não tivemos essa cobrança ao elenco do Cruzeiro. Não teve pressão na porta do CT para pressionar. Não teve manifestação diretamente nas arquibancadas. Era só fora Larcamon, fora Seabra, fora Diniz. Aí vai sair o Diniz. Vai continuar com esse mesmo elenco. Você acha que o todo treinador vai fazer esse elenco ganhar um campeonato? Não vai. E aí é que por isso que a gente tem que trazer o melhor do que foi de cada um para trazer uma nova caminhada pro Cruzeiro, gente. Entendeu? É um novo caminho que o Cruzeiro precisa ter. O Cruzeiro precisa pegar o que o Ronaldo fez de bom e o que o Pedro conseguiu fazer de bom e traçar uma nova rota. Não é continuar o que estava, não. É traçar uma nova rota, porque essa rota do Cruzeiro em 2024, assim como 2023, foi decepcionante para o torcedor do Cruzeiro. E qualquer torcedor de futebol, ele se satisfaz com o elenco, satisfaz com o time e fica feliz quando ele chega num momento decisivo e o seu time ganha.